Olá, meus queridos, bem-vindos. Então, agora nós vamos falar sobre a hipótese de remissão de dívida, tá? A nossa penúltima hipótese ali de pagamento indireto. Gente, remissão, quando nós falamos em remissão com dois S, né, no direito civil, nós estamos falando de perdão. Então, remissão, gente, é uma liberalidade ali que é efetuada pelo credor ao exonerar o devedor do cumprimento da obrigação. Por isso que é perdão. O credor ele perdoa o devedor de cumprir aquela determinada obrigação, tá? Remissão, então, é perdão de dívida e como dispõe o 385 ali do Código Civil, a remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiros. Com isso, gente, a gente percebe que para que a remissão se torne eficaz, são necessários o preenchimento de dois requisitos. Quais são eles? O primeiro, né, é que o remitente, aquele que perdoa, seja capaz de alienar, né, e o remitido seja capaz de adquirir. Isso, né, gente, nos moldes lá do 386, que fala da devolução voluntária do título, tá? E o outro requisito é que o devedor aceite esse perdão, é que o devedor aceite essa remissão, seja de forma expressa, seja de forma tácita, tá? Porque se ele se opuser a esse perdão, se ele se opuser a essa remissão, o credor nada poderá fazer para impedir o devedor de realizar o pagamento, porque ele sabe que porque nós sabemos que ele pode usar dos meios conducentes para exonerar-se dessa obrigação, tal como a consignação em pagamento, tá? Diante disso, gente, a gente percebe que é nítida a natureza contratual ali da remissão, tá? Até porque o 385, que nós acabamos de ler, ele exige, né, de forma expressa ali, a aceitação pelo devedor. Essa aceitação pode ser tácita ou ela pode ser expressa. Quando eu falo de forma expressa, é que o 305 coloca lá expressamente que a remissão da dívida tem que ser aceita pelo devedor, tá? Além disso, gente, os créditos também têm que ser suscetíveis de remissão. Eles também têm que ser suscetíveis de perdão, seja qual for a sua natureza, tá? Sendo assim, esses créditos eles só podem visar ao interesse privado do credor. Porque se a remissão contrariar o interesse público, se a remissão trouxer algum prejuízo a terceiros, ela não é possível que possa ser realizada. Por isso, gente, que a doutrina estabelece que só pode haver um perdão da dívida, só pode haver a remissão daquelas dívidas patrimoniais de caráter privado, tá? Então, a remissão ela é uma espécie de renúncia, tá? Ela não se confunde com a renúncia, porque a renúncia é unilateral, enquanto a remissão, nós vimos, ela tem esse caráter bilateral, tá? Mas as duas, elas se assemelham muito, beleza? Quando nós falamos, gente, de remissão, a remissão, ela tem algumas espécies, tá? Ou seja, a remissão ela pode ser total ou parcial, ou ela pode ser expressa, tácita ou presumida, tá? A remissão total, gente, é aquela que abrange a totalidade da dívida. E a remissão parcial é aquela que abrange apenas parte da dívida, ok? A remissão expressa é aquela que vai resultar de declaração do credor, né? Seja através de instrumento público, instrumento particular, por ato inter vivos ou por morte causas, perdoando ali a dívida. E a remissão tácita, ela vai decorrer do comportamento desse credor que seja incompatível ali com a cobrança do crédito, tá? Ou seja, um comportamento do credor que manifeste uma intenção liberatória, quando ele, por exemplo, se contenta em receber uma quantia parcial, uma quantia inferior à totalidade do crédito, quando ele devolve o título, ou então ele destrói o título ali na presença do devedor, tá? Todas essas situações são situações que deduzem um perdão, que deduzem uma remissão tácita, tá? Porém, gente,
A mera inércia do credor ou a tolerância do credor em atraso, tá? Não são situações que levam à dedução de uma remissão, beleza? A remissão presumida, por sua vez, né, eu comentei com vocês, ela deriva de previsão legal, como nos casos que acontecem no 386 e no 387, que nós vamos ainda comentar, beleza? A remissão, gente, ela também pode ser concedida sobre uma condição suspensiva ou a termo, tá? Nesses casos, o efeito extintivo da remissão só vai acontecer quando for implementada a condição ou quando for atingida o termo, beleza? Falando da remissão presumida, gente, que é quando a remissão deriva de uma expressa previsão legal, né? A lei traz duas hipóteses, uma no 386, uma na 386 e a outra no artigo 387, tá? Que tá aí no slide para vocês acompanharem comigo. O artigo 386, gente, ele fala da hipótese da entrega voluntária do título da obrigação, não é isso? A devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova desoneração do devedor e seus co-obrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. Aqui, gente, nessa hipótese de entrega voluntária do título da obrigação, exige-se ali a efetiva e voluntária restituição do título pelo próprio credor ou por quem o represente, ou seja, o nosso acipiens, e não por um terceiro que não tem o poder de alienar, tá? A segunda hipótese, gente, está lá no 387, que fala que é a hipótese da entrega do objeto empenhado, tá? O 387, ele determina que a restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real e não a extinção da dívida. Aqui, gente, é aquela hipótese em que o credor devolve ao devedor o objeto penhorado. Por exemplo, o devedor, ele dá uma joia, né? É uma joia, até parece que isso é joia, uma joia em razão, em garantia do pagamento daquela dívida. Aí o credor, ele devolve essa joia. Ao devolver essa joia, gente, subentende-se, deduz-se, né, que o credor renunciou apenas à garantia e não ao crédito, tá? Ou seja, para que ele renuncie ali à garantia também, é imprescindível que quem devolva o objeto penhorado seja o próprio credor ou quem o represente, beleza? E, gente, para a gente finalizar a remissão, eu comentei com vocês que a remissão era muito tranquila. Vamos falar sobre o artigo 388, tá? O artigo 388, ele me fala da remissão em caso de solidariedade passiva. Vamos dar uma lida aqui no 388. A remissão concedida a um dos co-devedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros. Já lhes não pode cobrar o débito sem a dedução da parte remitida. Gente, nós já tínhamos, né, falado sobre essa regra lá no tópico da solidariedade, mais especificamente no artigo 277, tá? Gente, se o credor, ele perdoa apenas um dos devedores, um dos co-devedores, em relação à sua cota-parte, vamos pensar que eu tenho uma dívida de 30 mil reais, 3 devedores solidários, não é isso? A cota-parte de cada uma desses devedores é 10 mil. Um desses devedores é perdoado pelo credor. A dívida agora passa a ser de 20 mil, mas como não houve exoneração da solidariedade, esses 20 mil pode ser cobrado de qualquer dos devedores, inclusive o credor que foi perdoado ali da sua cota-parte, tá? Lembrando só que na questão da obrigação indivisível é um pouquinho diferente, que o 262, ele determina que se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, lembra disso? Porque a obrigação indivisível, ela só é cumprida na sua totalidade, mas estes só a poderão exigir descontada a cota do credor remitente.
Ok, meus amores? Com isso, a gente finaliza a remissão. Como eu disse para vocês, era algo muito tranquilo, né? E passamos, então, para a nossa última hipótese, tá? De pagamento indireto, que, como vocês vão ver aí no slide, a nossa última hipótese de pagamento indireto é a compensação. Beleza, amores? Gente, a compensação, tá? Propriamente dito, como vocês estão vendo aí no slide comigo, ela está tratada no Código Civil, não é isso? E a compensação também é uma forma de pagamento indireto, tá? Gente, a compensação, ela também é um meio de extinção das obrigações e ela também acontece quando as pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. Então, gente, aqui é o contrário da confusão, tá? A confusão, ela ocorre quando credor e devedor se reúnem na mesma pessoa. Já a compensação, não. A compensação, ela é um meio de extinção de obrigações entre pessoas que são ao mesmo tempo credoras e devedoras uma da outra. Acontecendo isso, gente, acarreta ali a extinção de duas obrigações cujos credores são simultaneamente devedores um dos outros, tá? A compensação, então, na verdade, ela visa eliminar ali, né, por assim dizer, uma circulação inútil de moeda. Ela visa evitar um duplo pagamento. Pense na seguinte situação. Pense na hipótese em que Ana é credora de Maria da importância de 100 mil reais, tá? E esta se torna credor da primeira de igual quantia. Então, Ana é credora de Maria de 100 mil reais, mas Maria, em outra obrigação, também é credora de Ana no valor de 100 mil reais. Nessa hipótese, gente, as duas dívidas se extinguem automaticamente, sem ser necessário que uma passe 100 mil para a outra e a outra passe 100 mil para uma, tá? Nesse caso, nós temos o que a gente chama de compensação total. Se, no entanto, gente, Ana torna-se credora de apenas 50 mil reais, ocorre a compensação parcial ali, tá? Ana ainda é obrigada a pagar os outros 50 mil reais, tá? Gente, seguindo aqui adiante, né? Quando nós falamos da compensação, é importante, né? Eu acabei de comentar isso com vocês, da gente lembrar as espécies de compensação. A compensação, ela pode ser tanto total, quando compensa-se ali valores iguais das duas obrigações, ou parcial, tá? Quando os valores são desiguais. No caso de uma compensação parcial, vai se abater ali da dívida apenas até a concorrente quantia. Lembrando que esse efeito extintivo, ele vai se estender aos juros, ao penhor, às garantias, sejam elas reais, fidejussórias, tá? A cláusula penal, aos efeitos da mora, a tudo. Porque cessando a dívida principal, da mesma forma cessam o quê, gente? Os seus acessórios e as suas garantias, tá? A compensação, ela também pode ser legal, que é quando ela decorre da lei, independentemente da vontade das partes. Convencional, que é quando ela resulta do acordo das partes, né? E ali dispensa-se alguns dos requisitos, as partes dispensam alguns dos requisitos, que nós já vamos ver quais são. Ou até mesmo judicial, tá? Quando ela é efetivada por determinação do juiz, nos casos que são permitidos por lei. Beleza? Vamos começar primeiro sobre a compensação legal e sobre os requisitos da compensação legal, que estão até aí no slide para vocês. Como nós vimos, gente, a compensação legal é aquela que é baseada nos requisitos, nos pressupostos exigidos por lei. E a compensação legal, ela também independe da vontade das partes, tá? Então, ela vai se realizar mesmo que uma das partes se oponham a essa compensação. Então, a compensação legal, ela opera-se de forma automática, ela acontece de pleno direito, tá? Ou seja, no mesmo instante em que o segundo crédito ali é constituído, extinguem-se as duas dívidas, tá? Gente, quais são os requisitos dessa compensação legal, né? De olho aí no slide com vocês,
O primeiro requisito que a gente tem é a reciprocidade das obrigações, também conhecida como reciprocidade dos créditos, tá? Então, esse primeiro requisito, ele determina a existência de obrigações e créditos recíprocos, isto é, entre as mesmas partes, tá? Haja vista que a compensação, ela provoca a extinção de obrigações pelo encontro ali de direitos opostos. Olha, eu tenho direito de cobrar, mas ao mesmo tempo você também tem o direito de cobrar de mim, tá? Então, nessas hipóteses, eu tenho um encontro de direitos opostos, tá? Como até determina o 368 que nós lemos, só há a compensação quando duas pessoas são reciprocamente, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma das outras. O que significa isso, gente? Significa que o devedor de uma das obrigações tem de ser credor da outra e vice-versa, tá? O terceiro não interessado, por exemplo, embora ele possa pagar em nome e por conta do devedor, como a gente viu, né, lá na teoria do pagamento direto, no artigo 304, ele não pode compensar a dívida com eventual crédito que ele tenha ali em face do credor, tá? Essa exceção é apenas em relação ao fiador. A lei ela abre uma exceção em relação ao fiador, atendendo ao fato, gente, de que o fiador, ele trata-se de um terceiro interessado, tá? O fiador especificamente, ele pode permitir, o fiador especificamente, a lei permite que ele alegue em seu favor a compensação, tá? Que ele poderia arguir, né? A compensação que o devedor, o afiançado, poderia arguir ali perante o credor. Beleza? Gente, o nosso segundo requisito é a liquidez das dívidas, tá? Isso está exposto até lá no artigo 369 do Código Civil, tá? O artigo 369, eu não coloquei aqui para vocês, não, mas o artigo 369, ele determina que a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, tá? Então, gente, só é possível compensar dívidas cujo valor seja certo, cujo valor seja determinado, tá? Não é possível compensar uma dívida que eu não tenho valor certo, que eu não tenho valor determinado, beleza? Nosso terceiro requisito aqui é a exigibilidade das prestações, gente. A exigibilidade das prestações está até aqui dentro do 369, não é isso? Ou seja, a dívida tem que ser vencida, a dívida tem que ser exigível. Eu não posso, né, gente, querer compensar uma dívida que ainda não foi vencida, tá? Então, ambas as dívidas têm que estar vencidas. É indispensável, né, para se liberar da obrigação por meio da compensação, que eu possa impor ao credor a realização ali coativa do que a gente chama do contracrédito. Por isso que ambas as dívidas têm que estar vencidas. Está disposto lá no 369. E por último, nós temos o último requisito aqui, é o requisito da fungibilidade dos débitos, tá? Então, é necessário, para que haja compensação, que as prestações sejam fungíveis, que elas sejam da mesma natureza, tá? Portanto, gente, não bastam que as obrigações tenham ali por objeto coisas fungíveis, dinheiro, café, milho, né? Elas têm que ser fungíveis entre si, ou seja, elas têm que ser homogêneas. Dívida em dinheiro só se compensa com dívida em dinheiro. Dívida consistente na obrigação de entregar sacas de café só se compensa com outra obrigação de se entregar sacas de café, tá? Não é possível legalmente que se admita a compensação da dívida em dinheiro com uma dívida em café. Isso porque, gente, só é possível uma compensação quando as dívidas, além de serem fungíveis, elas serem homogêneas, tá? Isso está até disposto lá no 370 do Código Civil, que ele me fala que, embora sejam da mesma natureza as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando que diferem na qualidade quando especificada no contrato, tá?
Isso é outra coisa a se prestar atenção. Saca de café compensa-se com saca de café? Sim, mas apenas também se essas sacas de café tiverem a mesma qualidade. Então, saca de café do tipo A só pode ser compensada com saca de café do tipo A, tá? Aqui tem que se verificar a qualidade do objeto, ok? Gente, além da compensação legal, né? Nós também temos a compensação convencional, como eu comentei com vocês, e a compensação judicial, beleza? Porém, gente, como vocês podem perceber aí do slide, o 373 e o 375, ele também me apresenta a hipótese de dívidas não compensáveis, tá? O que é isso? Hipóteses especiais, casos específicos, em que não se admite a compensação. Gente, essa exclusão de dívidas não compensáveis, né? Você pegar uma dívida e falar que ela não pode ser objeto de compensação, pode ser determinado por lei ou por acordo das partes, tá? Seria o exemplo da minha exclusão convencional, quando o obstáculo à compensação é criado ali pelas próprias partes, quando através de um comum acordo, credor e devedor determinam que determinados débitos não poderão ser objeto de compensação, tá? Isso está até disposto aqui no 375, que fala que não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem ou no caso de renúncia prévia de uma delas, tá? Então, aqui houve acordo. Também, gente, não cabe a compensação, a gente explicando o finalzinho aqui, quando há renúncia prévia de uma das partes, ou seja, quando uma das partes abre mão, tá, do direito de arguir eventual compensação no futuro, beleza? Essa é a hipótese de renúncia. Não é como um acordo, mas uma das partes abre mão de arguir eventual renúncia. Já o 373, ele me traz as hipóteses legais de impossibilidade de compensação, tá? Essas hipóteses, gente, elas decorrem tanto da causa de uma das dívidas, quanto da qualidade de um dos devedores, tá? Vamos conversar especificamente aqui sobre os incisos. O inciso 1º do 373, ele fala que não é possível a compensação, não é isso? Quando um dos débitos provier desbulho, furto ou roubo. Gente, essa primeira hipótese, ela é uma razão de ordem moral, né? Já que esbulho, furto e roubo constituem atos ilícitos, não é isso? Gente, um exemplo aqui para vocês é o seguinte: imagina, né, uma pessoa que emprestou a outra certa importância em dinheiro e lhe furtou mais tarde quantia do mesmo valor ali do empréstimo, tá? Gente, essa pessoa ela não pode se eximir do cumprimento da obrigação de restituir o montante subtraído por compensação com o seu crédito, tá? Isso não é possível. Não justifica-se ali, né, uma compensação que não possa aproveitar a vítima do esbulho, do furto ou do roubo, tá? A segunda hipótese, gente, ela me fala que não é possível uma compensação se um dos débitos se originar de comodato, depósito ou alimentos, tá? Essa razão aqui está na causa do contrato. Comodato e depósito, gente, como nós vamos ver nas nossas próximas aulas de contratos em espécie, tá? Eles baseiam-se na confiança mútua dos ambos participantes ali da relação obrigacional. E tanto no comodato como no depósito, o pagamento ele só acontece com a restituição da própria coisa emprestada ou depositada. Então, ninguém pode se apropriar dessa coisa que foi dada em comodato, desta coisa que foi dada em depósito, alegando uma compensação, tá? Porque trata-se de uma obrigação de restituir. E a obrigação de restituir, ela só se completa, não é isso? Com a devida restituição, tá? Gente, além disso, quando nós falamos especificamente das dívidas alimentares, tá? Elas não podem ser objeto de compensação
Porque a dívida alimentar, o objetivo dela, da satisfação da dívida alimentar, é a subsistência do alimentando, tá? Então, a partir do momento que eu permitisse essa compensação dos débitos aí, eu privaria esse hipossuficiente, esse alimentando, né, do mínimo necessário para o seu sustento. Por isso que não é possível compensar, tá, débitos alimentares, beleza? E por último, o último inciso aqui do 373, ele fala: se uma for de coisa não suscetível de penhora, tá? Gente, a compensação, ela pressupõe uma dívida que é judicialmente exigível, não é isso que eu comentei? Então, por exemplo, eu não posso compensar aquilo que não poderia ser objeto de penhora, tal como créditos provenientes de salário, que são impenhoráveis, tá? É por isso, então, que as coisas impenhoráveis, elas são insuscetíveis de responder por outro débito, né? Porque eu não tenho poder de disposição, eu não posso me dispor dessas coisas, beleza? Gente, seguindo aqui adiante, né, no nosso último artigo, ele fala da questão de várias dívidas compensáveis no 379 e o 380 fala da impossibilidade da compensação, né, ocorrer em prejuízo de terceiros, tá? Gente, especificamente o 379, tá? Ele fala que vão se aplicar as regras estabelecidas para a imputação do pagamento quando houver uma pluralidade de débitos que são suscetíveis de compensação, tá? Nesse modo, gente, ao arguir ali a compensação, o devedor, ele vai indicar a dívida que ele pretende que seja compensada, e se ele não indicar a dívida que ele pretende que seja compensada, se ele não fizer essa compensação, a escolha passa a ser do credor, que vai declarar ali na quitação qual a dívida pela qual ele optou, tá? Se o devedor não fizer a indicação e o credor, né, na quitação ali, ele não determinar qual que foi o critério dele de imputação, qual que foi o débito a ser extinto, vai se utilizar-se o 355 do Código Civil, tá? Lembra aquele que fala que primeiro imputa-se as dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar, se todas forem líquidas e vencidas ao mesmo tempo nas mais onerosas, tá? Depois vocês dão uma lembradinha no 355, tá? E lembrando, é claro, o 380, ele reafirma isso, né? Eu já tinha dito no início da aula pra gente que não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro, tá? O devedor ali, que ele se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. É isso que determina o 380, tá? Em outras palavras, gente, a compensação ela não pode prejudicar terceiros estranhos à operação, tá? E o prejuízo ele ocorreria se o devedor pudesse, para compensar a sua dívida com seu credor, adquirir crédito que já houvesse sido penhorado por terceiro, ok? Com isso, a gente termina a compensação e terminamos as nossas formas de pagamento indireto, tá? Nessa aula agora, a gente conversou sobre a remissão e sobre a compensação especificamente, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa matéria até aqui. É isso, tá bom, gente? Muito obrigada e até mais.